bem-vindos ao nosso programa Um Fato, Duas Visões. Obrigado pela sua audiência. Estamos aqui com a nossa querida colega Márcia Almeida Batista. Márcia. Olá, num novo ano no nosso programa, estamos de novo juntas e vamos apresentar para vocês um monte de entrevistados interessantes, não é, Neide? Sim, sim. A gente sempre escolhe os melhores, né? Que possam trazer, enriquecer os nossos telespectadores. Começamos hoje com o nosso colega da PUC São Paulo, o Antônio Correia de Lacerda. O Antônio Correia de Lacerda, ele tem um currículo, gente, extremamente grande. Ele é economista, mestre em economia política da PUC, doutor em economia pelo Instituto de Economia da Unicamp, ex-diretor da FEA, coordenador do programa de estudos pós-graduados em economia política da PUC São Paulo, assessor especial de economia, desenvolvimento com o grupo de pesquisa da Fundação Dom Cabral, Fundação Instituto de Administração, atual presidente do Conselho Federal de Economia, membro do Grupo de Análise Conjuntural Internacional. Gente, ele é excepcional em economia, mas eu prefiro falar do Lacerda, como carinhosamente nós o chamamos, como uma pessoa humana, um economista humano, que se relaciona muito bem com as pessoas, tem uma excelente interação, e hoje vai conversar conosco sobre a questão das perspectivas para a economia. Nesse momento nosso, do Brasil e do mundo, tudo é importante, saúde, economia, educação, mas eu penso que temos que começar hoje com a economia, e tem uma pergunta que, assim, quer sair, Lacerda, que é o seguinte: nós estamos saindo numa pandemia, não saímos ainda, estamos em transição, né? E estamos no efeito de uma guerra na Ucrânia, e a Rússia e a Ucrânia. Eu teria muitas perguntas sobre economia antes de falar da guerra, mas a guerra está sendo um assunto de muita perplexidade, muito impactante no século XXI, a guerra. Então, eu queria que você iniciasse. Márcia, tudo bem começar por aí? Tudo. Eu diria que a gente teria que fazer uns 30 programas com Lacerda, mas vamos começar por aí. Lacerda, vamos começar. Então, Lacerda, bem-vindo ao nosso programa aqui, e aí estamos querendo te ouvir. A palavra é sua. Bem, eu quero começar dizendo a minha satisfação de estar aqui com vocês. Neide e Márcia são queridas colegas, né, de muitos anos, sim, muitas batalhas na PUC, no Consum, mas em outras frentes também. Então, é muito bom estar aqui, inaugurando essa série de programas que eu acompanho, eu assisto e gosto muito. Estão de parabéns pela qualidade do programa. E eu quero aproveitar, Neide, eu gostei que você me apresentou como pessoa, né? Ah, sim. Não, sabe por quê? Porque economia, do jeito que chega via grande mídia às pessoas, só se fala no mercado, né? E numa redução do mercado, que é o mercado financeiro. Então, a bolsa subiu, o dólar caiu, o juro não sei o quê, como se o mercado fosse o mercado financeiro. O mercado financeiro é óbvio que faz parte do mercado, mas o mercado somos todos nós. Nós somos trabalhadores, nós somos empreendedores, consumidores, não é isso? Desde os grandes empresários até o dia a dia nosso. Tudo isso é economia. E a economia, na tradição puckiana, né, isso nos diferencia, aproveitando a sua deixa, o que diferencia o curso de economia na PUC, né, tanto na graduação, onde nós somos talvez o maior curso de economia do Brasil em número de alunos, né, quanto na pós-graduação, nós temos o nosso mestrado em economia política, é exatamente esse foco humano, que é uma tradição da PUC, né, a visão humanista da economia, e a economia integrada como ciência social aplicada que né, as demais, vamos dizer, transdisciplinaridades, multidisciplinaridades que estão relacionadas a isso. Então, quer dizer, a partir dessa perspectiva, o que ocorre é o seguinte: não há dúvida que uma guerra nesse momento, depois de 2 anos de pandemia indo para o 3º ano, né, que já representa por si só um impacto econômico e social significativo, a guerra
traz transformações, mudanças impactantes para a economia brasileira, né? O primeiro impacto, eu diria, mais visível é o aumento do custo de vida, não é? Porque esse conflito tem elevado o preço do petróleo. A gente sabe que o Brasil vive a seguinte contradição. Ao contrário do que ocorria, por exemplo, na década de 80, o Brasil hoje é quase autossuficiente em petróleo. Ele só não é autossuficiente, ou seja, que ele não consegue produzir tudo que consumimos, porque ele não tem capacidade de processamento para fazer os derivados. Mas eu diria que, grosso modo, nós temos uma autonomia de 85%, 15% só que é importado. Mas os preços são balizados internacionalmente. Os preços em dólares, traduzidos no mercado brasileiro pela cotação do real frente ao dólar. Então, esse é um primeiro impacto. O preço dos combustíveis vai aumentar. Mas não só, porque a Rússia é um grande produtor de trigo, né? E outros grãos importantes, assim como a Ucrânia também. Então, isso impacta o mercado das chamadas commodities, que são as matérias-primas, além do petróleo, né? Ferro, cobre, níquel e grãos. Os grãos, em geral, são cotados também internacionalmente. Então, o preço dos alimentos também vai subir. Então, esse é um primeiro impacto significativo, porque a economia brasileira, obviamente, já vem de uma situação difícil. A nossa perspectiva, já antes da guerra, era de um não crescimento em 2022, quer dizer, não teríamos a economia crescendo. E a gente sabe que crescimento econômico não é tudo, o importante é o desenvolvimento, que é como é que o crescimento melhora ou pode melhorar a vida das pessoas. Mas para um país como o Brasil, crescimento é uma condição necessária, embora não suficiente para o desenvolvimento. Então, é claro que um país como o nosso, que não cresce, com dado desemprego muito elevado, né, nós temos 29 milhões de pessoas hoje que estão fora do mercado de trabalho. Alguns poderão estranhar esse número, mas eu sempre vejo na mídia que tem 13, 14 milhões de desempregados. É verdade. No conceito estrito senso de desemprego, que é o chamado o desemprego aberto, são essas pessoas. Só que você tem aí mais 5, 6 milhões de pessoas que são classificadas como desalentados. O que eles chamam de desalentados tecnicamente? É aquele cidadão que parou de procurar emprego. Não porque ele não deseja trabalhar, mas porque ele não encontra possibilidades. E custa caro, custa tempo sair em busca de emprego. Então, as pessoas desistem. Então, ele sai da estatística. E tem outros 10 milhões, eu estou arredondando os números, do chamado subocupado. O que é o subocupado? Porque assim, ele tem uma atividade, mas essa atividade ela é inconstante. Ele faz um bico aqui, um bico ali, lhe dá uma renda muito menor do que ele precisa, né? E ele trabalha muito menos do que desejaria. Então, ele é considerado um subocupado. Quando a gente junta todo esse conjunto, nós temos 29 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho. Ora, 29 milhões de pessoas fora do mercado de trabalho significa um caos social para um país que já é tão desigual regionalmente em termos de concentração de renda como o Brasil, no meio de uma pandemia, agora com os impactos da guerra, e pior, né, sem um aparato social do Estado brasileiro, porque nos últimos anos houve um desmonte. Veja o que aconteceu com o corte das bolsas, né, para a pesquisa, na pós-graduação, mas também na graduação. Veja o que aconteceu com a saúde no Brasil, né, apesar do nosso SUS, né, que ainda foi o grande diferencial realmente do Brasil na pandemia, e apesar de todo o boicote do governo federal do Ministério da Saúde, o SUS vem respondendo à altura, mas a gente vê que os profissionais carecem de materiais básicos, muitas vezes, né? Não estou falando nem de equipamentos sofisticados, materiais do dia a dia faltam aos profissionais de saúde. Na educação, nós temos acompanhado o grande desmonte que ocorre no Estado brasileiro, né? Enfim, essa situação de não crescimento, dadas as circunstâncias nacionais e internacionais, mas eu diria principalmente nacionais, porque as nacionais é que determinam a resposta a esses desafios, né? Torna um quadro muito preocupante para 2022. Mas essa preocupação...
Fala. Eu fiquei pensando no que você está falando, porque a gente sempre escuta, né, o mercado, a bolsa, a FIP, esse número enorme de coisas que dizem respeito a como vai se comportar o dinheiro na sociedade e tal. Mas vai ter sempre um grau de pessoas, um número de pessoas que vão, vamos dizer, crescer e ganhar muito mais a partir dessa situação. Como é que a gente pode pensar isto, né? Essa dissociação entre alguns que vão ganhar muito dinheiro e já tinham e aqueles que ficarão ainda mais pobres? Pois é, Márcia, o Brasil estruturalmente é um país extremamente desigual, né? Nós temos 10% da população brasileira que concentra 50% da renda. É um dos maiores níveis de concentração de renda que há no mundo. Na verdade, o Brasil é o país mais desigual do mundo. Ele só não é estatisticamente porque existem países pequenos, né? Por exemplo, nos Emirados Árabes, onde você tem um grau de concentração maior, mas nós estamos falando de poucos países, de uma população muito baixa. País com a dimensão do Brasil, né? Em densidade demográfica, em extensão territorial, o nosso caso é o país mais concentrado do mundo. E, obviamente, todo o processo econômico, né, a estrutura econômica e o efeito das políticas econômicas, que isso é um aspecto também interessante, que eu vou detalhar daqui a pouco, ele é concentrador de renda. Ou seja, ele torna os ricos mais ricos e os pobres mais pobres. Como é que o pobre fica mais pobre? Primeiro, porque os salários não estão sendo reajustados no mesmo nível do custo de vida. Então, sejam os assalariados, sejam aqueles autônomos e empreendedores, os chamados empreendedores, né? Porque hoje até o entregador de bicicleta, sem nenhum demérito ao entregador de bicicleta, tentam passar a ideia de que esse seja um empreendedor. Né? É um empreendedor, mas é um empreendedor precário, né? Que não tem as mínimas condições. Né? Aliás, é preciso reformar a reforma ou a deforma trabalhista que foi feita, que não responde a esses desafios do século XXI. E há no Brasil um processo concentrador de renda, porque o mesmo juro que torna essa pessoa mais pobre, esse que já é mais pobre, torna o rico mais rico. Não é? Porque se ele for, por exemplo, aplicador em títulos da dívida do governo federal, que é uma aplicação básica que você faz em qualquer banco, você vai se apropriar dos juros que voltaram a subir no Brasil. Né? O juro básico está mais de 10% ao ano. Então, a riqueza está subindo muito para aqueles que já têm. Ou se ele for, por exemplo, acionista de uma grande empresa, como a Petrobras, só no ano passado houve uma distribuição de lucros e dividendos da Petrobras aos seus acionistas superior a 100 bilhões de reais. Então, o mesmo combustível que onera toda a população, direta e indiretamente, pelo custo do transporte individual ou coletivo, e indiretamente porque encarece os alimentos e os serviços, é um fator de concentração de riqueza. Mas, olha, Lacerda, a gente ouve, né? Quer dizer, nós no Brasil já estávamos indo para uma situação de desmonte da educação, precarização dos serviços, nós já estávamos indo para uma situação de, como você falou, de desigualdade cada vez maior. Eu acho que a guerra, obviamente, vai trazer esses impactos. Mas como você vê o Brasil, que tem tantas riquezas naturais, tanto investimento, e nós, de repente, vamos entrar aqui no Brasil estamos já num ano eleitoral. Quer dizer, que impactos, que problemas a gente vislumbra de ampliação da desigualdade. Essa é a minha preocupação. Falar Sim. da desigualdade, eu já tenho, mas tendo em vista ano eleitoral, guerra, e o Brasil já estava nessa situação, e que agora eu acho que ele tirou o véu, né? Agora está mais... Agora é a guerra, antes a culpa era a pandemia, agora tem a guerra. Como você vê essa situação ampliando suas perspectivas de problema? Na minha opinião, muito bom você falar nisso, Neide, porque nós temos que fazer um grande corte, né, nas escolhas das políticas econômicas que foram adotadas, eu diria, a partir do governo Temer, 2016, por ali, e agora o governo Bolsonaro. Primeiro, o governo Bolsonaro ele produziu
o que eu chamo de um apequenamento da política econômica. Sim. Sob o argumento da racionalização, os antigos ministérios da Fazenda, do Planejamento, da Indústria e Comércio, do Trabalho e Emprego e da Previdência, que no governo Temer já havia sido incorporado a Trabalho e Emprego, nós temos um único ministério dito da Economia, mas que, na verdade, só cuida do dia a dia. Nós perdemos a visão de planejamento, nós perdemos a visão de estratégia, né, integrando a política industrial, com a política tecnológica, né, com a ciência e tecnologia, né, com a inovação, com tudo aquilo que os países hoje estão em grande disputa, né, a chamada indústria 4.0, a tecnologia 5G, a nanotecnologia, a robótica, todos esses grandes desafios, e também a nova economia verde, né? Ou seja, da sustentabilidade, de você conseguir melhorar o padrão de vida das pessoas, preservando o meio ambiente com uma visão social, né? Então, esses são os grandes desafios que se apresentam, para os quais o governo brasileiro não tem dado respostas, né? Muito pelo contrário, há uma visão exacerbada no mercado, no setor privado, como se o setor privado fosse a salvação. Se a gente pegar as boas experiências mundo afora, né? Nós estamos aqui, que eu coordeno um grupo de pesquisas da PUC, que é o DEP, que é o Grupo de Pesquisas em Desenvolvimento e Política Econômica. Esse grupo foi criado em 2005, portanto, ele já vai para 17, 18 anos, e o nosso foco ali é estudar o desenvolvimento a partir das políticas econômicas, né, voltadas para esse fim. E um trabalho constante que a gente faz é de comparação entre as melhores experiências internacionais. Então, resumindo, hoje, na literatura, quanto nas práticas internacionais, existem muitas boas escolhas, as quais podem ser adaptadas ao Brasil, além da nossa própria experiência, porque não é de se jogar fora. O Brasil, há 100 anos, era uma fazenda de café, eu estou resumindo aqui, mas nós nos industrializamos ao longo do século XX e criamos essa sociedade dual, é verdade, né? Extremamente desigual do ponto de vista da renda, do ponto de vista regional, mas que teve, sim, experiências que podem ser reaproveitadas e melhoradas. Então, o grande desafio que se apresenta nesse ano eleitoral é de se exigir que os proponentes, ao Executivo e ao Legislativo, digam o que propõem de diferente para a política econômica. Né? Porque, você sabe, efetivamente, só concluindo, a política, Márcia, a política econômica em curso nos últimos 5, 6 anos não tem sido capaz de dar essas respostas. Eu fico aqui, como eu vivo num mundo, vamos dizer, de uma elite cultural, porque num país onde muito poucas pessoas chegam à universidade, eu vivo entre colegas doutores, pós-doutores, numa universidade que eu chamaria de ponta dentro do Brasil, né? Da América Latina. Mas confesso a você que cada vez que a gente fala assim, vamos votar com consciência, vamos prestar atenção, eu fico aqui pensando o que seria importante, significativo, para a gente focalizar quando o candidato traz a sua proposta. Como é que a gente acessa a proposta econômica do candidato? Porque os debates, eles por enquanto, eles são feitos de forma muito prosaica, muito ruim, né? E não trazem nenhuma proposta efetiva. Essas são aquelas, eventualmente, até propostas que não são cabíveis dentro do seu próprio cargo. Né? Eu vou acabar com a criminalidade, diz o vereador. Qual é a condição dele fazer isso? Né? Assim, como a gente poderia acessar, o que a gente poderia visualizar que nos auxiliasse a compreender a política que está sendo proposta pelos candidatos? Muito boa pergunta, Márcia. E o mais incrível, né, é que conseguiu se eleger à presidência da República, o Bolsonaro, em 2018, que não apresentou o seu plano de governo, não apresentou e não se apresentou ao debate. E, mais do que isso, delegou a sua política econômica a um dito posto de combustível.
né, que seria o ministro que veio a ser o ministro da Economia, que incorporou, portanto, como disse, uma série de atividades, e, na verdade, na prática, o que ele fez foi extinguir, né? Então, o tema da política industrial, científica e tecnológica saiu totalmente da pauta, né, em prol de uma visão de curto prazo. Então, me parece que a primeira questão é não repetir erro, né? Quer dizer, eleger um candidato que não apresenta seu plano de governo, né, não se propõe a debatê-lo com a sociedade, não dá. Segundo, eu acho que as forças vivas da nossa sociedade, né, especialmente as entidades que nos representam, né, as entidades profissionais, eu, por acaso, estou, né, presidente de uma entidade profissional, que é o Conselho Federal de Economia, o COFECOM, que congrega justamente os 50, 60 mil economistas do Brasil, né? Eu acho que todas essas entidades, incluindo a nossa, do COFECOM, mas todas elas e a própria universidade, têm um papel relevante de exigir dos postulantes ao executivo, seja no âmbito federal ou no estadual, que é o que estará em jogo na eleição, e da mesma forma para o legislativo, nesses dois entes, o federal e o estadual, de apresentação e debate das suas questões, né? E a nós, profissionais da área das ciências sociais aplicadas, mas que envolvem todo mundo, temos que trazer a nossa contribuição, né? Também ajudar a sociedade a entender o que é que está em jogo. Porque, evidentemente, as políticas econômicas ou as políticas públicas, de uma forma geral, elas não são neutras, né? Elas podem melhorar esses problemas que a gente fala que são estruturais no Brasil, ou elas podem aprofundar os problemas, que é o que vem ocorrendo nos últimos 5 anos, né? Nós temos um aprofundamento da miséria, da pobreza, né, dos serviços públicos, não é? Uma transferência de renda brutal de toda a sociedade para uma camada privilegiada da sociedade que, via recebimento de lucros e dividendos, via recebimento de juros, né, que são pagos pela dívida pública, só esse ano vai passar de 400 bilhões de reais, né, o que está sendo transferido de toda a sociedade via pagamento de impostos para os credores da dívida pública. Então, são essas questões que precisam estar mais presentes no debate e, de fato, o grosso da população brasileira não tem muita condição de fazê-lo, né? Porque as pessoas que ainda estão empregadas estão trabalhando 12, 14 horas por dia para a sua subsistência. Em geral, passam muito tempo no transporte público, né? E não tem quase que como... Estão lutando pela sobrevivência, não tem quase como ter uma participação mais de cidadania, né, mais efetiva. Viu, Lacerda? Às vezes as pessoas me perguntam, acho que até do ponto de vista da ingenuidade, da falta de conhecimento, que a importância desse auxílio emergencial porque as pessoas estão empobrecidas. Por outro lado, essas mesmas pessoas falam, se eu tivesse emprego, eu preferia o mesmo montante emergencial vinda de um trabalho, porque também eu preciso sair de casa, me distrair, me sentir útil. Você acha possível o Brasil abrir mais frentes de trabalho do que planejar dinheiros emergenciais? Né? E aí, da onde vem o dinheiro emergencial? Quer dizer, como lidar com essa contradição? Você vê isso? Como vê isso? Sim, é plenamente possível, até porque quando é que surgem, em geral, os ditos auxílios, né? Porque, veja, mais uma crítica ao governo Bolsonaro, né? Ele descontinuou o programa Bolsa Família, que é um programa de referência internacional, né? O Banco Mundial chegou a recomendar o Bolsa Família para vários países, né? Um programa já estruturado, que atendia mais de 50 milhões de pessoas, e o custo-benefício muito bom, né? Com apenas 30 bilhões de reais. Eu digo apenas porque nós vamos gastar, como disse, só com o financiamento da dívida pública, 400 bilhões, né? São 12, 13 vezes o que custava o Bolsa Família. Então, em troca do auxílio emergencial, que é dado da mão para a boca no ano eleitoral de forma oportunística, né? Então, essa é uma primeira questão. A segunda questão é que, sim, o motor da geração de emprego é o crescimento da economia, né? Então, o crescimento da economia é que faz os empresários investirem, né? Porque eles investem por quê? Porque tem uma perspectiva de crescimento da demanda, porque tem uma perspectiva de lucro. É assim que funciona no capitalismo.
E o papel do setor público, né? Nós estamos hoje no menor nível de investimento público da nossa história, né? Então, uma contradição, porque exatamente o Estado, nesse momento, deveria fazer o papel contracíclico, ou seja, ele deveria substituir o investimento do setor privado. Então, sim, mediante estímulo ao crescimento econômico, à indústria, aos serviços e ao próprio setor agrícola, agropecuário, chamado agronegócio, né? Que, embora tenha uma participação de emprego muito pequena, ele também pode, evidentemente, contribuir. O que não pode é achar que o agronegócio vai ser a salvação. Não dá. Eu acho que ele tem uma contribuição, mas não se conhece experiência de país com o porte do Brasil que tenha se desenvolvido sem uma participação firme da indústria e dos serviços. Porque hoje, claro que a gente faz essa separação entre indústria e serviços e o próprio agronegócio, mas eles estão interligados, são grandes cadeias, né, interligadas, que precisam ser ativadas para isso. Existe um desafio estrutural, só encerrando, né, que é o chamado desemprego estrutural, porque toda modernização ela é poupadora de mão de obra. E isso é um desafio para o mundo todo. Mas, claramente, no Brasil, o que está mais pesando hoje é o fator conjuntural, ou seja, a economia brasileira não cresce. Saiu há poucos dias o resultado do PIB de 2021, um crescimento de 4,6%. Mas é um crescimento entre aspas, porque, na verdade, você está voltando ao nível que era 2019, né? Que houve uma queda forte em 2020, e o nível atual ele é cerca de 3% inferior a 2014, antes da crise. Então, Lacerda, eu preciso te interromper rapidamente, porque nós estamos terminando o programa. Perfeito. Eu acho que a gente pensa em chamar você mais de uma vez, porque realmente as coisas não são muito importantes para esse momento e o tempo é pequeno. Existe alguma situação final que você queira trazer, alguma mensagem para os nossos telespectadores em 1 minuto, se é possível? Eu gostaria, sim, e a gente fala muito em crise, né? Aliás, o que a gente mais fala é em crise no Brasil, né? Nós estamos só na crise mais recente, há uns 7 anos falando em crise. Mas o Brasil é um país de enorme potencialidade. O problema é que o Brasil, economicamente, socialmente e politicamente, é uma nação que ficou a reboque de interesses de classes sociais, de setores corporativos e de domínio da estrutura econômica, né? Então, o desafio para um país de fato democrático é fazer valer a nossa voz, a voz da sociedade brasileira. Existem alternativas tecnicamente possíveis, elas são conhecidas, mas elas dependem de um projeto político viável. E eu acho que essa é a oportunidade e o desafio que se apresenta para esse ano de eleições gerais de 2022. Tá certo. Foi muito importante a gente terminar com essas palavras de possibilidades, né, de passar por essa transição com um pouco mais de conforto, né? Obrigada pela sua presença. Márcia, por sua despedida. Obrigada, boa noite, até logo a todos. Nos encontramos no nosso próximo programa. Obrigada, Lacerda, pela disponibilidade. Obrigada, Lacerda, foi muito importante. Obrigada pelas suas participações todas e obrigada para vocês. Até a próxima.